Minha filha, eu tive que dar atenção para ele ali. Ô, E aí, Glória. na graça? Bom A dia, graça, gente. até que o Bom Senhor nos dia. Bom ajudou. dia, Bom bom dia. dia. O Senhor é bom, né? O Senhor é muito Glória a bom. Deus. Ele é muito bom. Mais um dia para nós vivermos e servirmos a Deus com a Verdade. nossa vida. Com a Glória a bondade, Deus. bondade de tudo. Tá de amor, De tudo eu sei, cuidado. Ele é bom. Ele é bom. Muito maravilhoso. Ô, Eliana, sabe o que você podia fazer? Só para poder fechar aquele negócio lá da, dos traumas lá, das consequências lá da idade até de Acho que 7 faz anos, um sabe? apanhado geral. Vamos? O que vocês querem, gente? Quem tá aí, quem quer? O que vocês querem? Porque tem um. A cada. Tô falando para repassar, porque a cada idade, uma traumatização causa uma A sequela. cada fase, né? Então, Aham. aí, às vezes, vocês conseguem. Isso. Que às vezes vocês conseguem identificar. Mas O que você acha, Liana? vamos passar rápido. Porque a principal a gente já abordou bastante Então, dela, que é a rejeição, né? Hoje seria o abandono. Gente, aham, é porque são sequelas diferentes, o impacto é diferente, o reverberar é diferente, tá? é, Então, quando a Gabi uhum, fala da fase, do momento, é, no primeiro ano de vida da concepção, né? E a gente está falando do 0 até por volta de 1 ano de idade, a traumatização que vai ficar mais evidenciada no corpo da criança vai ser a uhum, rejeição, porque é ali naquele período, né, e o principal dele, a gente falou a respeito disso, que todo ser humano, ele precisa se sentir pertencente. Para se sentir pertencente, ele precisa ser aceito. É o primeiro passo da vida de qualquer ser humano. E isso em todos os... ah, Não? desculpa, não, só tô pensando. Só tô Pode pensando ir, alto, porque senão você desculpa. perde depois. Não, 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 eu só tava pensando alto. Pode falar, pode Então, falar. a questão da aceitação, ela é essencial em todas as fases da nossa vida. Então, a vida ela é formada de ciclos, né? Ciclos a cada 7. Então, isso que a gente fala da rejeição, abandono, é mais ou menos dentro dessa sequência mesmo, isso vai acontecer a cada 7 anos. Então, não é só no primeiro ano, mas a interpretação que o nosso sistema nervoso der para a gente, porque a gente não tem dentro do ventre da mãe, no primeiro ano de idade, no segundo ano de idade, a gente não consegue discernir as coisas que estão nos acontecendo. Mas o sistema nervoso ele faz isso. Então, por exemplo, eu pego um adulto e pelo corpo, pela formação do corpo dele, pela fala dele, pela dinâmica de vida dele, eu consigo interpretar que traumatização que é mais evidenciada na vida dele. Automaticamente, não é um padrão, porque o ser Uhum, humano não é super certinho, que vai caber ali todo mundo dentro daquela caixa, mas dá um norte, dá uma direção pra gente. Todos nós uhum, vamos passar pelas 5 traumatizações. Todos vamos ter um pouco de cada. Então, pode ser que você tenha a dor da rejeição, mas possivelmente também você vai ter uma interpretação com relação ao abandono muito forte. Por quê? Porque a rejeição é quando eu pego essa caneta aqui, eu entrego para Gabi. Aí Gabi rejeita. Rejeitar, ela fala assim, olha, eu não quero isso não. Isso é rejeitar. Abandonar é eu entrego a caneta para Gabi. Gabi pega a caneta, recebe a caneta, mas ela vira e fala assim, o que eu vou fazer com isso? Então esse é o abandonar. Rejeitar é diferente de abandonar. Por isso que as sequelas são diferentes. Tem criança que fecha o primeiro, ela foi aceita, mas ela foi abandonada. E aí é a interpretação que o sistema nervoso faz, tá? As sequelas são diferentes. Vai impactar no comportamento, na fala, na interpretação que a pessoa vai dar a principal traumatização. Então, todos nós vamos ter uma pitadinha. Por que a gente precisa ter? Porque a traumatização é que traz o recurso. Se você não sofrer, é como se fosse um vírus, né? Se a gente não for exposto ao vírus, um vírus, o nosso corpo não cria imunidade. Então, a traumatização é mais ou menos parecido com isso. E por que ela é necessária dentro do ambiente
da família, porque a família, na cabeça de Deus, no projeto de Deus, deveria ser o lugar que daria o suporte mais perfeito para todo e qualquer indivíduo. Tanto é que a Bíblia vai falar assim, ela ensina a criança o caminho que ela deve andar. Quando ela for mais velha, ela não vai se desviar dele. Ou seja, quando esses padrões são construídos dentro do nosso cérebro, gente, não é impossível, mas é muito difícil a gente ir contra esses padrões que foram construídos. E contra essa primeira interpretação que a gente deu sobre aquilo que nos aconteceu. Então, como você enxerga a vida hoje, como você enxerga as pessoas e como você acredita que o mundo te enxerga, é com base nesses primeiros anos de vida. Então, nos primeiros 7 anos de vida, você que tem filho, que ainda está nessa idade, se toda mãe pudesse dedicar mesmo aos 7 primeiros anos de vida do filho, mas o que muitas das vezes acontece? Quando chega na adolescência, a gente fica tentando consertar aquilo que não foi construído, né? Então, é primordial. Por isso que a palavra vai falar assim, olha, fale com eles, né? Andando pelo caminho, sentado à mesa, escreva a palavra nos umbrais da porta. E Deus, a palavra está orientando a ensinar aquela criança dentro da palavra. Então, o menino, por exemplo, o judeu, ele, com 13 anos de idade, ele já é considerado adulto. Não existe adolescência para ele. A menina, com 12 anos de idade, já é considerada adulta. Isso significa o quê? Que se ela quiser casar com 12 anos, assumir as responsabilidades dela, ela pode. Por quê? Porque a primeira infância deles, a mãe se dedica a ensinar exatamente tudo conforme é o padrão. Tanto é que a gente não vai ver muita distinção assim, de comportamento. O judeu, ele já tem os princípios estabelecidos. Esses princípios são passados de geração a geração de forma assim, fantástica. E aí o que acontece? No aprendizado da leitura, a mãe ela pega um potinho de mel, coloca do lado, a criança aprende a ler pelo livro de Levítico, que é o livro que a gente mais considera difícil, chato, né? Porque ele não é um livro fácil de ler, é o livro... o que a mãe faz? No hebraico, cada letra significa também, tem toda uma história por trás. Então, cada letrinha lá significa toda uma história, todo um contexto. É símbolo, né? Não é, a gente considera o A como uma vogal. Lá não. Aí, a mãe pega o dedinho da criança, coloca no mel, e aí faz o contorno daquela letra. E depois que ele terminou de fazer o contorno daquela letra, ela põe o dedinho dele na boca e ele chupa o dedinho. Aí, isso é para condicionar o cérebro dele que a palavra é doce, que a sabedoria é doce, que o conhecimento é doce. Então, ali o cérebro já está condicionado. Então, quem ensina a criança judia a ler é a mãe. Eles consideram isso, e isso é extremamente importante. Quem já viu o documentário, por exemplo, do Holocausto, consegue perceber que o judeu ele tem uma resiliência diante da vida que é extraordinária, né? Ele tem um entendimento da vida e do mundo que é extraordinário. Então a gente precisa compreender que essa primeira infância a gente vai moldar e vai condicionar o nosso cérebro a todas as outras experiências que a gente vai ter. Então, ciclo de 7. O que vai acontecer? Quando a criança faz os 7 anos, hoje em dia está mandando filho para a escola com 5 anos, com 4 anos, né? Quanto mais rápido mandar na cabeça da pessoa, melhor é. Só que o ambiente que vai consolidar um indivíduo o mais saudável possível ainda é o lar. Ainda é a figura chamada pai e a figura chamada mãe. Porque assim como o cálcio, ele não substitui o nutrir no organismo que a água tem de hidratar, assim é a figura do pai tem a sua responsabilidade e tem o seu impacto na vida do filho, e a figura da mãe tem o seu impacto na vida do filho. Aí a gente não quer trazer culpa, a gente não quer trazer condenação sobre você que tem o seu filho solo, que às vezes foi abandonada com seu filho e você teve que criar, não. Mas a gente está dizendo que não é porque a gente mudou os padrões que a necessidade do ser humano mudou. Não mudou. Não mudou.
Então, o cérebro do ser humano, ele continua ainda tendo a necessidade de ser condicionado pela figura do pai e pela figura da mãe. Isso não muda. Os princípios de Deus nunca serão alterados. Então, o funcionamento do nosso corpo já está estabelecido. São inteligências. Então, a gente tem a inteligência do processo digestivo, do processo respiratório. Isso são inteligências que funcionam independente de a gente querer ou não. Então, o nosso cérebro ele já tem a forma dele funcionar. Ele já fica receptível quando a figura do pai está ali, ele já fica receptivo com a figura da mãe. Tanto é que um bebê, você pode pegar um bebê, por exemplo, de 3 meses, tem pessoa que chega perto dele, ele chora. O bebê estava ali, ó, quietinho, ele chora, por causa de frequência. Ele não capta as coisas com palavra, ele não capta as coisas com discernimento. Mas o bebê, ele tem nesse momento, né, o cérebro dele, ele está tão aberto a receber as coisas que o organismo dele, ele consegue, por frequência, saber se aquilo ali é bom ou ruim para ele. Então, tem pessoas que, por exemplo, tem menino que, sei lá, uma amiga da mãe chega, aí o bebê garra na mãe, aí a amiga quer pegar o bebê. Aí o bebê não quer ir. Aí a mãe, vai, filho, vai. Fica forçando a criança a ir com aquela pessoa. A criança, gente, o sistema nervoso dela identificou alguma coisa ali. Frequência. Depois a gente fala a respeito de frequência. E frequência é um negócio que impacta no nosso... É o reverberar. É o reverberar. Isso aí é extraordinário. Todo mundo que entende a respeito de frequência, gente, muda muito o conceito de ver a vida. Muda assim, ó, é absurdo. Então a criança nesse momento, ele capta. Tanto a criança pode estar lá na sala, os pais estão conversando lá na cozinha, ele está lá brincando, a televisão está ligada, tem outra criança fazendo maior bagunça, todo mundo está achando que ele não está vendo nada. Ele está ouvindo nada. De repente, ele dá pitaco na conversa que os pais estão tendo. Ou a mãe não está bem emocionalmente. Do 0 até por volta de 5, de 6 anos de idade, toda fase ela vai ter esse 1 ano antes, 1 ano depois, de transição. O que acontece? A criança tem dor de garganta. A dor de garganta da criança tem muito mais a ver com o estado emocional da mãe do que propriamente com o corpo dela. Então, se você tem bebê, se você tem criança pequena e a criança adoece muito, a frequência do ambiente que ela está captando, a frequência da mãe, porque existe uma conexão vibracional dela com a mãe. Por que ela precisa disso? Para ela identificar que aquele é o lugar seguro, para ela identificar que aquela é a pessoa que ama, que é aquela pessoa que vai cuidar dela. Então, gente, isso é muito, muito sério. Se a gente soubesse, ou quem dera se eu soubesse disso, né? Quando eu tive o Gabriel. Nossa, Exatamente, eu pensei nisso aqui. Se eu tivesse filho agora, eu ia fazer tudo diferente. E meus filhos não deram errado, foi pela misericórdia de Deus. Porque eu fiz muita coisa errada achando que estava certo. E sabe qual é o cuidado que a gente tem que ter? Porque tanto eu como você, com o entendimento que a gente tem hoje, a gente entende que fez tanta coisa errada. E aonde que a gente estava, Eliana? Nós estávamos no mundo? Ou nós estávamos, irmã? Nós estávamos tudo sentado dentro da igreja, com a bunda com a bunda sentada na cadeira no banco da igreja, praticamente de segunda a segunda. Sim. É ou não? Pois. E aí, para vocês que estão nos acompanhando aqui, vale a pena vocês refletirem isso, porque o fato de vocês simplesmente irem para a igreja, ou de você simplesmente estar aqui vendo as lives e pegando o entendimento, pegando a senha dos negócios que está passando aqui para vocês, não vai mudar em nada. Vai mudar quando vocês começarem a entender e a praticar mesmo. Aplica, né, Gabi? Aplica. Sabe por quê? A gente já levou anos, né, para escavar isso. De novo, não é porque a gente quer saber, não. É porque se você fizer, sabe, pelo menos o passo a passo que a gente ensinar, se você aplicar as coisas, a sua vida vai ser mais leve. Por quê? Porque nós temos a vida mais leve hoje, graças a Deus. Mas você acha que sempre foi assim? Quem dera se foi assim. A Gabi falou dos erros. Quantos erros, gente? Nossa, Deus, quantos erros que eu cometi. Nossa, quão difícil que eu fui como mãe, como esposa, né, como profissional.
Só que, assim, a nossa insatisfação, a gente gerou um movimento que a gente tem sempre duas opções. Ou você pega a insatisfação e gera um movimento de transformação na sua vida, ou você vai entrar num ciclo de murmuração. Então, a consciência que a gente tem que ter é que a vida ainda é feita de escolhas e que, independente do que a gente viveu nos primeiros 7 anos, eles são extremamente fundamentais e importantes, mas a palavra de Deus diz assim, olha, o meu povo perece porque falta conhecimento. Então, é esse conhecimento do todo, conhecimento de como você funciona, de como seu cérebro funciona, porque uma vez, se a gente entender o que era, né, amar o próximo como a nós mesmos, a gente ia se dedicar nos primeiros, né, momentos da nossa vida, se conhecendo, sabendo como que eu funciono, sabendo como eu vejo o mundo, como eu interpreto o mundo, e recebendo esse amor de Deus, né, porque muitas das vezes o amor terreno ele é falho, mas aí recebendo o amor de Deus, para depois eu compartilhar desse amor com o outro, aí sim eu cumpriria com o mandamento. Só que a gente, infelizmente, a maioria está na igreja, igual a Gabi falou. E a gente não está cumprindo com o que Jesus falou, né? Porque esse é um princípio básico. Amar a Deus e depois amar o próximo. Isso aí tem uma profundidade dentro disso que é absurdo. E aí eu preciso desenvolver esse amor próprio. Eu vejo reverberar, assim, na vida, sabe, de gerações. Se eu pudesse fazer um filme só para as pessoas compreenderem, sabe, o que é o impacto de um pensamento, não só na nossa vida, de uma decisão, não só na nossa vida, sabe, mas na vida de toda uma geração para frente, sabe, e não só de geração, da humanidade como um todo. Então, se você... A gente faz, nossa, se a gente pudesse, sabe, fazer um download assim, ó, a gente sabe que a gente ia ajudar muita gente a sair de sofrimento, sair de angústia, sair daquele ciclo, né, de ficar procurando um culpado do lado de fora, ficar procurando um responsável do lado de fora e olhar para dentro, né? O Livres e Poderosos, ele fala muito a respeito disso, que é esse olhar para dentro. A imersão, que é o primeiro ato, ele é o olhar para dentro. Porque tantos problemas, pelo menos 80% dos problemas que você vive, a gente está falando isso, não é, né, de novo, a gente está falando isso, é de experiência, é de ter dado volta. Da primeira vez que a gente ouviu isso, você acha que a gente foi lá e bonitinho, já que eu sou a causadora, a responsável da minha vida, vou mudar. Não. Não, a gente com ódio profundo. Isso, né? Esse papel de responsabilidade. E eu vou falar para você que, ó, às vezes você tá pensando, você tá aí agora e tá pensando assim, essa responsabilidade não é minha. Se você tá ouvindo agora, já é sua. Você ouviu primeiro lá dentro da sua casa, é sua. Você que vai ter que mudar isso daí. Aí não adianta você virar e falar assim, eu não aprendi isso antes, eu perdi tempo, a igreja não ensinou, agora, né? Não sei quem não ensinou, não sei o quê. Minha filha tá fora. E a responsabilidade de querer e aprofundar mais nesse tipo de conhecimento, nessa mudança de comportamento que não tem a ver somente com você, que tem a ver com a sua família, e a sua família é toda geração. Então, essa incumbência é sua e você vai prestar conta disso. É só isso que você tem que saber, que você vai prestar conta. Que essa responsabilidade não é simplesmente terrena, de falar assim, eu faço aqui se eu quiser, não sei o quê. Uai, você pode realmente fazer o que você quiser lá, mas tudo é lícito, mas nem tudo convém. E aí você vai prestar conta para Deus o que você fez com o que Ele te deu, né? Te deu lá um casamento, te deu seus filhos, te deu uma casa e tal. Aí o que você está priorizando? Você tá aprendendo as coisas, bater. Tem gente que nem entra e que sai aqui. Tem gente que bate aqui e volta. Bate e volta. Porque a pessoa tá com o coração tão duro, tão fechado, que ela não quer transformar a vida dela. Aí vai ter que tomar muita cacetada, porque Deus, na sua infinita misericórdia, ele ainda permite ainda nos dar umas pancadas ainda, permite que a gente capote nas próprias ações, para que a gente se volte para ele e fale assim, nossa, Deus do céu, mas não tem condição, não. Eu tô pelejando, tem 20 anos nesse trem aqui, e não é possível que eu não saia dessa situação. Pois é, mas aí chegou o momento de você pegar e fazer o TBC, que é tirar a bunda da cadeira e pegar e fazer. E começar agora a resolver essas questões, né? A imersão, que é o primeiro ato lá do Livres e Poderosas, é esse entendimento que nós estamos levando a você nesse período de live. Aqui, esse período de live que você já está aqui com a gente aqui, você já tem base. Já tem.
Já tem base. Já dá para você falar assim. Sabe o que é o primeiro ato da imersão? É ter consciência, gerar aquele incômodo, aquele motorzinho que está dentro de você e Eu falar tenho que fazer assim: alguma coisa. meu Deus, não tem condição de eu ficar parada, não tem condição. Aí se você tá com esse motorzinho dentro de você, já vai de cabeça, já pula, já vai logo e fala assim: não vou ficar nessa situação aqui, eu vou mudar de vida, não vou ficar nesse trem aqui, não. Meus filhos vão ser amaldiçoados, não. Meus netos vão ser amaldiçoados, não. Então, depende de vocês. Essa responsabilidade aí, não vai adiantar você pegar e falar assim, essa responsabilidade é do meu marido, que ele é que é o sacerdote, e não sei o quê. Essa responsabilidade é da igreja que devia ter me ensinado, me ensinou. Não, irmã, é você. Ainda mais na era da informação. Que você pode trocar 4 horas de Netflix por 1 hora de leitura na Bíblia. É, Ou de um livro. eu, E você não troca. pode, Então, é com você e com você. eu falei para vocês que eu... Hoje, Calando. Eu falei para vocês, por exemplo, que eu não gostava de estudar, não gostava de ler, então, né? E assim, foi quando eu tive aquele sonho, eu fui pedir o Espírito Santo. Aí o que aconteceu, gente? Teve um dia, eu gostava muito de assistir televisão, mas essas bobagens, sabe? Eu não assistia nada demais. Tipo assim, você falar assim, nossa, tá nadando no pecado na televisão. Não, eu gostava de assistir programa de reforma de casa, de transformação de gente, aquelas coisas, de sobrevivência, essas bobitas desse negócio. Só que eu sentia muito forte o Espírito Santo me chamar. Então era constantemente eu sentia o Espírito Santo me chamar. Aí, para poder orar. Só que assim, eu ficava, sabe, aquela morrinha, sabe? Aí teve um dia que eu estava atravessando essa sala, assim, eu estava lá assistindo. A hora que eu atravessei a sala, eu senti como se fosse uma dor de constrangimento, assim, sabe? Uma sensação. E foi quando eu ouvi, existem coisas boas, mas existem coisas extraordinárias. Então, gente, é muito mais do que a gente pode imaginar. Muito mais. Então, eu falo para vocês assim, sabe? Quando o Senhor nos chama para ter comunhão com Ele, com a palavra dEle, é para viver coisas extraordinárias. Tem coisa boa? Tem. Ficar ali no Instagram, chup, 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 é bom? É bom. Aí você fala comigo, mas eu não estou fazendo nada demais, não tem problema. Ficar sentada com um bate-papo é bom? É bom, mas tem coisas extraordinárias. Então falo para o Senhor, eu quero viver coisas incríveis, e eu quero fazer coisas incríveis, eu quero realizar coisas incríveis. Tem coisa boa, né? Tem como a gente viver, mas tem como a gente sobreviver. Mas tem como a gente viver abundantemente, porque essa é a vida de Cristo, né? Que Cristo, ele conquista ali na cruz. Então a gente tem que ter essa consciência de que sim, a vida é feita de escolhas, né? Ontem eu estava mexendo aqui e veio uma coisa muito forte. Eu estava pensando a respeito de tudo que a gente está conversando. E assim, eu percebo que a transformação, Gabi, ela só não é capaz na vida de um ser humano quando ele acredita que ele foi vítima da história dele, da própria vida dele. Quando ele acredita piamente nisso e ele não consegue acreditar que ele pode transformar isso, que ele pode ser o condutor dessa transformação, eu fiquei pensando que o processo de rejeição que eu sofri, ele teve as sequelas. Eu sei que ele teve as sequelas, mas eu criei mais sequelas na minha vida com a vitimização da rejeição do que propriamente com a rejeição. Então, deixa eu te falar um negócio. Hoje, está na hora de você compreender. Fui rejeitada, fui abandonada, fui abusada, fui traída, fui trocada, fui manipulada, fui tudo na vida que você puder imaginar. Mas eu não vou ser vítima de mim mesma. Então, gente, é hoje o momento de você colocar um ponto final nesse negócio, fazer o que precisa ser feito, porque ser escravo, ser livre, o oposto de ser livre, a gente entender o que é livre, a gente precisa falar do oposto, que é ser escravo, ser cativo. E aí a gente tem que compreender também que ser escravo, muitas das vezes, a gente tem os significados, né, na nossa mente, e ele sempre vai buscar o significado que ele tem. A gente logo pensa, né, na pessoa de pele mais escura, aprisionado
pela corrente com uma roupa. Não. Escravo é todo aquele que, sabendo o que precisa ser feito, escolhendo, sabendo quem é de verdade, decide permanecer no lugar de. Então, é aquele que decide não fazer o que precisa ser feito. A gente se torna escravo de tudo aquilo que a gente não deseja romper. Gente, tem como romper? Tem. Tem como romper com exatamente tudo. Nós somos prova disso e a gente já sabe o caminho das pedras. Você quer trilhar o caminho das pedras? A gente já sabe. Não precisa fazer esse caminho de novo, não. Faça a partir dele. Então, corre até onde a gente está e evolua a partir do momento em que a gente... E esse também é o motivo também de a gente escolher com muita cautela e muito zelo, muito esmero as pessoas com que a gente convive, com que a gente compartilha as coisas. Isso assim, é um dos primeiros atos. Quando aqui no final das lives aqui a gente passa algumas tarefinhas, é justamente para você começar a validar aquilo que a gente está ensinando no mundo espiritual para você trazer para o mundo físico. Porque às vezes você pensa que o mundo espiritual, se você tem essa mentalidade que o mundo espiritual ele só vai ser ativado quando você ir para a igreja, quando você ajoelhar, quando você botar sua cara lá no pó, ou quando você estiver arrebatado pelo espírito. Às vezes você tem essa visão de mundo espiritual dessa forma. O mundo espiritual acontece o tempo todo, 24 horas por dia, e é tão ativo até quanto mais, né? o nosso. Ele simplesmente, até mais. E assim, muito mais, porque é guerra o tempo todo. E aqui a gente não vive guerra o tempo todo, não. Aqui não. Então, ele é muito mais ativo, muito mais real do que o nosso, porque ele é eterno. O mundo espiritual é eterno e nós não somos eternos. A nossa carne é perecível. Então, quando a gente vai falar sobre as questões das tarefas e falar para você tratar, para você resolver essas questões e pular de nível, resolveu, vai para terapia, vai para caminhada, vai mudar a alimentação, vai tomar sol, vai tomar sal mesmo, vai tomar água, vai comer direito, queira resolver essas questões, queira ter uma transformação para você sair do ponto que você está e chegar no outro, e dali você conectar com pessoas que vão te ajudar a manter esse caminho para você encontrar seu propósito. É nesse sentido mesmo, assim, é de evolução mesmo. É para você, assim, haver um transbordo, né? O reverberar mesmo. Então, vai ser bom para você querer deixar esse vitimismo. Você me mandou essa frase ontem, frase impactante. Você sofreu muito mais com as consequências da vitimização do que com o bloqueio em si. Que é com a dor, com o trauma. Hoje, Gabi, eu trato as coisas mais do agora com a Eliana do que do passado, porque nem parece que eu olho para trás e falo assim, ó, não, beleza, já aconteceu, já passou, tá tudo bem. Mas e o agora? E as coisas do agora que eu ainda capoto ainda, né? E eu capoto, eu capoto no presente, capoto no passado, capoto na ansiedade também pelo futuro também, né? O excesso de tudo um pouco, essa mistura de tudo um pouco ali faz dessa desorganização toda. E aí essa desorganização toda que nos acontece aqui no mundo físico, ela reverbera no mundo espiritual. E aí você precisa saber discernir o que é espiritual, o que é físico e o que é mental. Porque às vezes você está com depressão, a depressão sua não é do físico. Às vezes, quando você vai chegar lá, botar a bunda lá na cadeira da Eliana lá, Eliana vai falar assim, meu filho, você está desnutrido? Você está fazendo exame? Como é que estão seus hormônios? Como é que está sua alimentação? Você tem cuidado da sua saúde? Você tem feito uma caminhada? Você tomou sol? Não sei o quê. Parece assim tão básico, gente, mas parece que é tão básico, mas é do básico mesmo que começa. É muito do básico mesmo. Não é chovendo molhado, não. É de verdade isso. Às vezes você está achando que você está com depressão, mas não é depressão. Às vezes não é.
Então, aí, se você não consegue identificar sozinho, o profissional é para isso, é para ele fazer essa identificação para você. E você faz um mapeamento do seu corpo, isso é autoconhecimento também. Isso é você se conhecer a ponto de falar assim, não, tem alguma coisa errada fisiologicamente no meu corpo que está remetendo, que está me fazendo ficar com essa confusão mental aqui. E eu tô com esse sentimento de tristeza, porque a falta de nutrientes faz a gente sentir tristeza, os hormônios da gente descoordenados faz a gente sentir tristeza. Se a pessoa parar para poder ouvir o corpo dela, o corpo conduz. O corpo sabe o que está faltando. Exatamente. Entendeu? O corpo sabe se é emocional, se é físico. Ele sabe disso. A questão é que a gente não usa os recursos que a gente tem. Porque Deus já colocou recursos para tudo. Gabi, só para eu poder fechar, eu quero voltar na questão do ciclo, tá? Do ciclo de 7 em 7. O que acontece, gente? As experiências, a interpretação, a forma da gente enxergar o mundo, a forma como a gente foi acolhido, a forma como as pessoas nos trataram nesses primeiros anos da nossa vida, ele vai quase que ser uma repetição ao longo dos outros ciclos. E por que ele vai ser uma repetição? A gente tem uma parte do cérebro que se chama STAR, Sistema de Ativação Reticular. O que significa isso? Ele é como se fosse uma parte do cérebro. Quando você olha assim, olha, para você identificar, por exemplo, a cor vermelha, ou qualquer cor, o cérebro ele tem que fazer um processamento absurdo para isso, né? Para ver letra, entender. Então, o tempo inteiro, ele está observando praticamente tudo. O STAR é como se a gente desse para o cérebro um foco. Então, o que eu vou procurar? É nesse STAR, e não é assim uma coisa que a gente faz, ele vai ele vai captar as coisas do lado de fora de forma mais seletiva. Então, é essa parte do cérebro que faz isso para a gente. Esses padrões que foram construídos nos primeiros anos de vida, todas as experiências que a gente tem e tudo mais, isso fica armazenado dentro da amígdala. Então, são partes diferentes do cérebro. Só que tudo que a gente vai viver, ele volta nesse lugar para buscar informação. Então, digamos que no primeiro ano de vida, você compreendeu que, por exemplo, que a mãe é amor, a mãe é carinho, a mãe é afeto. Vão dizer que foi isso que você aprendeu, tá? Que a mãe está presente, que a mãe é que dá comida, que a mãe é que pega no colo quando está doendo, que é a mãe que chora. Então, isso é mãe. O significado de mãe para o seu cérebro é esse, ok? Quando você vai para o segundo ciclo da sua vida, que é dos 7 até os 14 anos, a gente muda o ambiente. Todo mundo vai mudar o ambiente. A gente sai ali do ciclo familiar e a gente vai para onde? A gente vai para a escola. Chega lá na escola, a gente só vai fazer, gente, isso tem gente que vai falar, bobagem, nada a ver. Aí você para poder olhar a sua história, tá? O cérebro, ele vai ficar procurando naquele ambiente quem é a mãe ali. Ele fica assim, ó, não é consciente, tá? A criança não fica assim, professora, você que é minha mamãe? Não, não é consciente, não. Quando ele chega naquele ambiente, ele já procura quem é o lugar seguro. Ele fica lá. Aí ele encontra, a professora. Aí quem são se tiver irmão? Os coleguinhas. Quem é o pai? O diretor. Então, o cérebro vai assimilando o que ele pode, dependendo com quem. Ele vai fazendo essa repetição. Se a interpretação que ele deu para aquele ambiente, ela é uma interpretação, por isso que muitas crianças, quando chegam na escola, são crianças agressivas, crianças que gritam muito, crianças que muitas das vezes dá murro nas coisas, rasga, né? Ele vai escrever, ele escreve com tanta força, com tanta raiva, que ele rasga as folhas do caderno. A criança é reflexo dos primeiros anos de vida dela. Então, faz isso. O que a gente vai fazendo? A gente vai repetindo isso ao longo da nossa vida. Aí, dos 14, a gente vai mudar de novo o ambiente. Só que o que acontece, gente? Que é primordial todo ser humano entender isso. A nossa necessidade de pertencimento, ela é quase uma necessidade de nutrição. É como se, assim, olha, nutrir não é uma opção. Se você não nutrir o seu corpo, não hidratar o seu corpo, você vai morrer. Se a gente não se sentir pertencente a um lugar, emocionalmente a gente morre. Eu conheço muitas pessoas que têm uma família, que têm uma mãe, têm um pai, mas não se sente pertencente. E desenvolve depressão,
desenvolve vários tipos de distúrbios. Por quê? Porque não fechou o ciclo do pertencimento. Pertencer, gente, é extremamente essencial para todo ser humano. Se você pega o seu filho, está levando ele para a escola e ela está voltando chorando todo santo dia, possivelmente ela não está se sentindo pertencente naquele lugar. Possivelmente ela está se sentindo rejeitada naquele lugar. Possivelmente ela está se sentindo abandonada naquele lugar. Você precisa olhar para isso. Não, você vai para a escola. Você vai para a escola. Aí você está mandando a criança, o sistema nervoso dela está registrando, de novo, várias e várias traumatizações, porque talvez ela está naquele lugar que ela não teve o acolhimento que ela teria da mãe, ela não teve, porque dentro da sala de aula a professora tem com 30 filhos, 30 alunos, ou seja, todos aqueles meninos estão olhando para a professora ali como essa referência. Não é que tem que ser a mãe, mas é referência. Então mudou de ambiente. Aí, no primeiro ano, digamos, que ele não fechou esse ciclo do pertencimento. O que o cérebro dele vai ficar procurando? Aonde que é o meu lugar? Aonde que eu pertenço? Aonde que eu vou ser aceito? Aonde que eu vou ser afirmado? Aonde que eu vou ser aprovado? O que o cérebro dele faz? Ele fica procurando isso. Não aconteceu isso dentro de casa, ele vai procurar isso no ambiente de escola. Aí no ambiente de escola, ele conhece uns coleguinhas que não deveria ser a referência para ele. Só que ele não tem o ciclo do pertencimento fechado. Só que um coleguinha, ele já chega e o coleguinha fala para ele que ele era o cara, né, que ele era... Só que esse coleguinha, gente, tem outros amigos do lado de fora. Aí pega-se aquela criança, né, e aí já começa a desenvolver, por isso que muitos filhos entram no mundo das drogas, aí, entre 12, 13, 14 anos. Por quê? Porque ele não se sentiu pertencente dentro de casa, ele não se sentiu pertencente na escola, mas quando ele tem contato com o mundo do crime, o que a palavra de Deus vai falar sobre Jefité? Jefité foi rejeitado pela mãe, Jefité foi levado pelo pai, ou seja, o pai não rejeitou, mas o pai abandonou. Porque quando os irmãos mandam Jefité embora, o pai não vai buscar Jefité, o pai não foi atrás de Jefité. Aí a palavra de Deus fala assim, que quando Jefité encontra, ele se encontra com homens maus, cruéis, olha para você ver, e ele faz aliança com ele. Ali ele teve o ciclo do pertencimento, ali ele se sentiu acolhido, ali ele se sentiu afirmado, aprovado, aceito. Se isso acontece, gente, acabou. Você não consegue mais, para romper com aquilo, você tem que romper com esse ciclo de rejeição, né? Aí, Gabi, isso é muito importante. Mas tem essa referência de como é que rompe com esse ciclo, se a pessoa não teve a referência aí, certa? Minha filha, é a igreja. É onde a igreja entra com o amor. Nossa, tá vendo? Nossa. Pesado. É onde a igreja entra com amor. Ou pelo menos é onde a igreja deveria entrar com amor. Teve uma certa vez que eu fui ministrar numa igreja, e assim, foi nítido ver o preconceito das pessoas, assim, porque era um trabalho aberto, então podia ir qualquer pessoa. E foram pessoas, nesses eventos, vai pessoas que, né, a igreja tem preconceito ainda com isso, com o corpo todo tatuado, pessoas que têm, rapazes que têm um jeito afeminado, meninas que têm um jeito mais masculinizado. Então a igreja, eu vi o preconceito muito forte dentro da igreja. Aí o Senhor falou comigo assim, a igreja deveria ser o útero em que eu gero as novas vidas, mas ela aborta a maioria. Aí eu compreendi, Gabi, que a nossa rejeição, a gente faz exatamente o que uma família disfuncional faz. Por quê? Porque deveria ser a primeira coisa, a aceitação. E é isso que a palavra do Senhor, a palavra de Deus vai dizer assim, que Ele nos amou quando a gente ainda era pecador. Quando a gente não tinha nada, quando a gente estava todo estraçalhado, Ele foi lá e nos amou. Ele fecha o ciclo do pertencimento com o amor dele incondicional. Você não precisa ser bom para eu te amar. Você não precisa ser bom para pertencer à minha família. Eu te amo, e isso é suficiente. O amor, né, a gente pode fazer uma live sobre frequência, o amor é o estado de frequência mais alto que existe.
E aí, naquele momento, quando Cristo ele morre, Cristo passa pelas 5 dores. Lá no livro de Hebreus, abre aí para você ler para gente. Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16, e Cristo ele passa por todas essas dores, gente. Aí ele fala, né, ele foi transpassado, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi abandonado pelos seus, ele foi tudo. Para quê? Para ele sofrer todas as traumatizações, para que ele pudesse assumir o nosso lugar de culpa, de condenação, o nosso lugar de sentença. Então, assim, é lindo compreender o amor de Deus. Por isso, Gabi, se a gente conseguir, eu não gosto, sabe? Se a gente puder falar menos o possível dos pecados e falar mais do amor, a gente consegue alcançar as pessoas, porque que elas não são boas, elas já sabem. Que elas são atrapalhadas, elas já sabem. Que elas são problemáticas, elas já sabem. Mas será que alguém é capaz de me amar do jeito que eu sou? Sim. Sim. E não só capaz de te amar do jeito que você é. Ele ainda cura as suas feridas, cura a sua dor, ainda faz o processo de substituição. Né? Ele substitui o lugar. Então, se a gente compreendesse o que era isso, sabe? Meu Deus, meu Deus. Mas olha o que diz Hebreus capítulo 4. Oi? Do que a gente... É mais fácil do que a gente imagina. É porque a gente quer resolver com o nosso braço. É porque, na verdade, eu nem tenho esse conceito, mas eu tenho o conceito de que a gente se relaciona com Deus lá atrás, do mesmo jeito que a gente se relacionou com os nossos primeiros amores da vida, que são os nossos pais. Então, é impossível um cérebro que não teve uma relação saudável, por exemplo, com o pai, com uma mãe, olhar para Deus, não é impossível, é possível. Mas, assim, é muito difícil, porque Deus nos deixou para ser a referência de amor. Foi por isso que o projeto dele era perfeito. Ele nos deixou para ser a referência de amor. Ele deixa você para ser a referência dele na vida dos seus filhos, e não só na vida dos seus filhos, reverberar. Aqui agora. Para sermos a referência dele. Então, se você é médico, é professora, é gari, lembre-se que você é uma referência de Deus naquele lugar. Referência do amor dele. Só que o que a gente faz? A gente continua nos relacionando com Deus com as mesmas sensações. Será que Deus me ama? Com aquela sensação de que eu vou ser punido, de que eu não mereço, de que tem alguma coisa de errado comigo. Da onde que isso vem? Então, quando a gente vai para o Senhor, a consciência que a gente tem que ter, eu vou do jeito que eu estou, lascado, eu vou do jeito que eu estou, sujo, eu vou do jeito que eu estou. Quando você chega lá e compreende esse amor dele, aí não tem. Você quer ler a Bíblia para a gente fechar? Uhum. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige vocês não, você tá lendo filhos. Meu filho. 14, 12. No Hebreus tem 14, não? Gabi, Hebreus 4? Então vou ler aqui. 4, 14. É 4? A palavra deu certinho. Não, Hebreus não, 13. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou... Hebreus 14. Hebreus 4, 14 e 16. 4. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, ele passou por todo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que a história de Jesus é aquela ali. Não, não foi. Ele passou por todo tipo, todo o processo. Né? Dentro do ventre de Maria, depois a gente pode fazer uma história, né? Como que estava sendo construído aquele bebê ali, né? Dentro do ventre dela, sendo perseguido, né? Sendo caçado, sendo procurado, tendo que fugir,
não tendo lugar para ser acolhido, então ele passou. Mas ele adentra os céus. E a palavra de Deus fala assim, né, que quando ele morre na cruz, o véu se rasga, do alto a baixo. É escandaloso o amor de Deus por nós, gente. E é nesse amor que a gente tem que se firmar. Oh, bonita. Então, eu vou lá. Engraçado, eu fui ler aqui, que eu achei que era 12:4, o Hebreus, aí até fala é até pertinente, que fala assim, ó, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. A gente nunca lutou o suficiente para falar que, ai meu Deus, eu fiz de tudo que eu podia, morri por conta disso aqui, não consegui resolver sozinho. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele dirige a vocês como a filhos. Então, olha o Senhor tratando a paternidade, né? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem o Senhor aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina... Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Olha que lindo, o Senhor nos chama para aceitarmos sermos filhos dele. Aí ele nos chama. Isso é amor, gente. E é verdade. Eu tô falando que quando eu era criança, eu não recebia amor nem de pai, nem de mãe, nem de madrasta, nem de ninguém. Eu não tinha amor, era de forma nenhuma. Então, olha a consequência para mim hoje. Para mim hoje. Como eu não era repreendida, repreendida em amor, de sentar e falar assim, ô Gabi, vem cá, deixa eu te ensinar isso aqui, deixa eu te explicar isso aqui. Você só não pode fazer, não pode fazer esse pá, não faz esse pá, e apanhava. Apanhava igual, né? Aí o que acontece? Quando alguém chega para mim hoje e olha dentro do meu olho e fala assim, as irmãs lá da igreja eram muito isso quando eu era mais nova, eu ia com antes de fazer consultoria de roupa, negócio lá, de roupa com a Rejane, eu andava com as roupas muito sensuais, eu não tinha esse entendimento, eu não tinha esse olhar, eu não entendia que eu estava de forma indecente. Não era roupa curta, mas era roupa justa. Era decote, era uma coisa ou outra que chamava muita atenção. E não era esse o objetivo que eu queria. E aí eu passava aquilo que eu não queria. No frigir dos ovos, as irmãs me chamavam na igreja e falavam assim, ô Gabi, cuidado, minha filha, com essas roupas que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Menina, eu recebi aquilo com tanto amor que eu falava assim, gente, ela me ama. A irmãzinha da igreja me ama, porque ela tá me chamando a atenção, que lindo. Porque a forma de chamar atenção que eu recebi na infância era não pode fazer, não me dava o motivo e pum, e me batia. Então eu sentia que era bater com raiva, que era com ódio, que não era. Era como se eu não fosse para eu estar ali naquele momento ali, que eu estivesse atrapalhando a vida das pessoas e tipo assim, e eu apanhava assim, porque você não fez alguma coisa. Eu mandei você fazer isso aqui. Não era com correção, assim. Nossa, com direcionamento, né? Então, a gente tem que receber isso com muito amor, né? E isso tem que assim, reverberar dentro de nós, assim, de uma maneira muito, com o coração muito adocicado, assim, para isso, sabe? Do cuidado de Deus, assim, querendo, assim, sabendo. Gente, antes da gente nascer, o Senhor já sabia até onde a gente ia errar. E mesmo assim, ele escolheu pelo nosso nascimento, né? Aí lá em Deuteronômio 28, vai falar assim, meu filho, escolhe a vida. Ô, Gabi, Pelo amor de tá? Deus. Aí você, Então tá. tá, Eu já vou finalizar aqui já. Lá em Deuteronômio 28 fala assim, ó, lá nos primeiros capítulos, assim, ó, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, seu Deus, colocará muito acima de todas as nações da terra. E todas essas bênçãos o acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor. Aí vai falar aqui que você vai ser abençoado tanto no campo quanto na cidade. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Tudo que você botar a mão vai ser abençoado. A sua cesta vai ser abençoada. O Senhor vai te conceder que os seus inimigos sejam derrotados. E aí tem lá um textão lá grandão falando sobre
sobre todas as bênçãos que o Senhor quer oferecer para a gente. Mas basta a gente querer se dar espaço, sabe? De a gente ter todo esse conhecimento aqui que nós estamos aprendendo juntas aqui. Não vai adiantar nada se você não quiser, se você decidir não deixar ele entrar e não dar esse espaço para ele mexer, né? Porque tem terapeuta, tem área de dor na nossa vida, algumas áreas da nossa vida, que não vai ser a terapia que vai resolver. E tem outras áreas que a terapia vai resolver, porque realmente o problema é emocional. Tem outras áreas que você vai ter que buscar o autoconhecimento, porque vai ser uma questão física. E tem outras áreas que vai ser de cunho espiritual, porque Eliana, nem terapeuta nenhum e nem alimento nenhum na Terra vai conseguir te nutrir a ponto de resolver. Então, é tão importante você buscar essa questão do autoconhecimento, entender o fundamento dessa dor, entender o fundamento, por que veio, o que aconteceu, essa dor é o quê, né? Preocupar com essa questão do físico também. Olha isso, irmã da igreja, essa questão do físico, não deixa de olhar isso, não. Eu tô batendo nessa tecla com vocês todo santo dia, é porque realmente é importante para vocês entenderem como é que o corpo de vocês funciona. Vocês precisam entender como é que o corpo funciona para entender que quando vier alguma dor, algum sentimento ruim, ele brotar dentro de você, você vai saber de que cunho que ele é e você vai tratar da forma certa. Lá, olha bem aqui, para encerrar, eu vou falar com vocês aqui, ó. Tem um versículo aqui, ó, deixa eu pegar esse versículo aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que a Bíblia vai falar sobre isso. Eu acho que eu vou ler até no computador mesmo, que a letra aqui é maior. Olha só. A Bíblia vai falar assim lá em Tiago, ó. Está alguém entre vós doente? Está fazendo uma pergunta. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Ponto e vírgula. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui tem um código aqui nesse ponto e vírgula, depois vocês leem lá. Eu vou deixar ele salvo aqui. A oração da fé salvará doente. Se você estiver doente, se você for procurar o sacerdote lá da sua igreja, você vai ser curado. E o Senhor vai te levantar. Aí tem um ponto e vírgula, que tem um condicionamento, significa um condicionamento. E se você houver cometido pecado, serão perdoados. A gente está falando aqui de um momento em que você está diante do sacerdote da igreja, né? Pastor, pastora, você está lá diante da pessoa da igreja. Aí você fala assim, não, pastor, vem cá orar porque eu estou doente, parará. A Bíblia fala que quando você confessa seu pecado, você alcança a misericórdia. Você entende que, às vezes, você acha que você tem que confessar seu pecado? É para Deus? Você acha mesmo que você precisa confessar seu pecado para Deus? Você acha? Responde para mim aqui. Você acha que precisa confessar o pecado para Deus? Você pode fazer isso, você pode conversar com ele. Porque Deus, quando você cometeu o pecado, ele já viu. Ele já sabe. Já é um fato. Então, ele já sabe o que você fez, ele já sabe. Outra coisa diferente, a Bíblia fala que quando dois concordarem numa situação, que está ligado na terra, está ligado no céu, pelo menos dois. Aqui está falando, isso também tem a ver com cura emocional, viu, gente? Aqui tem a ver com cura que remete com o corpo. Isso aqui é um tipo de doença espiritual. Aqui que você vai ver por que às vezes você não é curado das coisas. Você precisa confessar seu pecado para alguém. Sabe por quê? Porque quando a gente confessa, a gente gera um compromisso com aquela pessoa. Pastor, fulano de tal, fulano. Olha, não é para contar, você não precisa contar para Deus do mundo, mas você vai contar para um sacerdote, para uma pessoa que é de Deus. Fulano, eu cometi isso aqui. Então, eu estou confessando o meu pecado para você. E porque está falando aqui, ó, que se houver cometido, aqui está falando sobre uma pessoa doente, né? Está entre vós alguém doente? Então está falando assim, ó, chame os presbíteros da igreja para orar ungido com azeite em nome do Senhor. E a fé vai salvar o doente. O Senhor pode curar as doenças do seu corpo. Mas se você tiver cometido pecado, aí vai ser perdoado. Sabe como é que ele vai ser perdoado? Como é que o pastor vai adivinhar que você cometeu pecado, irmão? É porque você tem que confessar. E como é que você vai confessar? Você precisa gerar
conexão com essa pessoa. Aí, de novo, a gente cai naquela questão lá de você conviver com as 5 melhores pessoas lá para te ajudar a subir de nível de amizade. E aí, se você quer saber como é que anda seu nível de amizade, você vai botar uma nota, você vai colocar 5 pessoas que você mais convive, aí você vai dar uma nota para cada uma. Você soma aquelas notas lá e divide por 5. Vamos supor que a média tá dando 6. 6 é média? 6 não é média. 6 não é média boa, não. Então, essas pessoas que você tá convivendo é uma bosta. Tira esse povo da sua vida. Ai, você vai brigar. Não, não é brigar, não, irmã. É só descer o rio. É só escolher agora se conectar com pessoas diferentes, com pessoas que estão querendo o mesmo crescimento que você, querendo pegar o mesmo gás que você, para que você seja ajudado. Porque quando você confessa o seu pecado para o outro, a Bíblia fala que quando há concordância de 2 ou mais, a presença de Deus está ali naquele momento ali, quando há concordância. Deixa eu achar o versículo aqui de concordância, que é concordância de 2 ou mais. Por quê? Você só vai ser curado espiritualmente, irmã da igreja, quando você confessar. Sabe por quê? Por conta da legalidade. Legalidade tem a ver com concessão, com leis do mundo espiritual, que Deus não pode ultrapassá-las. Sabe por que ele não pode ultrapassar? Porque você deu uma legalidade. Quando você cometeu um pecado, você quebrou uma lei espiritual. E para você desfazer, é só, meu filho, para você desfazer, sabe como é que é? Você tem que fechar a porta. Como é que você fecha a porta? Parando de pecar. Só que você deixou aquela porta aberta, se você não confessar e deixar, a porta vai continuar aberta e Satanás vai continuar usando os meios que você deixou aberto para que ele entre e cause desastre na sua vida, inclusive por meio da saúde. Aqui, ó, ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai, que estás nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meio do meu Pai. Então, procura alguém, procura uma pessoa de confiança e confessa seus pecados. Mas confessa e deixa, porque vai gerar, são 2 coisas. Vai gerar um compromisso que você tem ao falar, porque Deus já sabe daquilo que você fez, do pecado que você cometeu. Vai gerar um compromisso. Você vai fechar espiritualmente a porta que está aberta no mundo espiritual. O Satanás não vai ter mais legalidade para poder entrar na sua vida e causar desastre. Eu preciso muito que vocês tenham essa consciência do que é que você está passando hoje. Se é de cunho espiritual, se é de cunho físico ou se é de emocional. Você precisa saber isso, para que você consiga startar e resolver essas questões. Mas a primeira coisa, se você não entregar a vida para o Senhor Jesus, ele não vai ter legalidade no mundo espiritual para poder entrar e para te ajudar. Porque pessoas em cima do muro já é um não. Talvez é um não. Mês que vem é não. Agora não é não. É sim ou não a sua palavra. Se você não quiser, tá tudo bem. Você tem todo o direito de fazer o que você quiser da sua vida, mas só não reclama da sementeira. Você não vai reclamar da colheita depois. E se você decidir pelo Senhor, igual a Eliana leu com a gente aqui, queira ser chamado de filho, queira ter esse cuidado de pai, né? Esse cuidado que só ele pode encaixar todas as peças, só ele pode organizar toda a bagunça que está dentro da gente e revelar para a gente aonde que tá as nossas questões, né? Porque até o Espírito Santo ajuda-nos até nisso, de revelar para a gente aonde que estão as nossas questões, quando está tão visível aos nossos olhos, a gente não consegue enxergar. Então vamos orar, pedir ao Senhor para que ele nos revele essas questões de cunho, se é espiritual, físico, emocional, para que a gente tome providências agora. Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia. Te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor nos abençoe, ó Pai querido, nesse dia, nos dando o livramento necessário. Nós entendemos, ó Pai querido, que tudo que acontecer vem do Senhor, e tudo que acontecer que não acontecer também vem do Senhor. Nós te louvamos e agradecemos também por isso. Entregamos o nosso dia nas suas mãos, faça a sua vontade.
Organize o nosso dia segundo a sua vontade, nos dê o livramento desse dia e nos ajude, ó Pai querido, a identificar, ó Pai querido, todas as nossas questões. Se for de cunho emocional, espiritual ou físico, nos ajude, ó Pai querido, nessa identificação. Nos ajude, ó Pai querido, também temos o coração quebrantado para te ouvir, ó Deus querido, e também para aceitar o seu amor, ó Pai querido, que veio para nos salvar, que veio para nos resgatar, que veio para nos redimir, ó Pai querido, nos fazer, ó Pai querido, estarmos em um lugar seguro. Muito obrigada por tudo. Nós amamos o Senhor, ó Pai querido, te entregamos mais esse dia para que o Senhor faça a sua vontade no nome de Jesus. Amém.